Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós estamos no nosso mês de missões, irmãos. E nesse mês de missões nós teremos 4 plenárias e 4 palavras. 4 reflexões a respeito do tema Cristo na cidade. E 4 reflexões do Evangelho de Marcos, continuando as exposições do Evangelho de Marcos que temos feito pelo menos há 1 ano e meio nessa igreja local. Nesse primeiro momento, nós estamos agora adentrando o que nós chamamos do Novo Testamento. As outras 2 exposições, as outras 2 plenárias, nós trabalhamos em primeiro lugar com a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E como a Torá é repleta de um ensinamento e de um interesse genuíno de Deus pelo bem-estar social do ser humano. Como também os profetas, eles estão trazendo acusações contra Israel, não só do ponto de vista moral, não só do ponto de vista do sincretismo religioso, mas também da derrocada social, econômica e política de Israel, as alianças corruptas que Israel fez, a vista grossa que Israel fez para a opressão contra os pobres, contra as viúvas, contra as crianças e contra os estrangeiros. Então Deus tem convocado o seu povo a viver um evangelho que é indissociável na comunicação da sua mensagem e nas boas obras e nas ações caridosas. Hoje nós meditaremos no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, e o nosso tema é Jesus, justiça e nossa missão. Diga assim: Jesus, justiça e a nossa missão. É muito importante a gente notificar que nós não temos uma minha missão, mas uma nossa missão. Nós não estamos falando de pessoas que estão sendo chamadas com propósitos individualizados. Nós estamos falando de um povo a qual Deus chama de igreja, meus irmãos. Uma assembleia reunida que pensa não só nos seus próprios problemas, mas que pensa nos problemas do mundo em que está inserida. Hoje nós veremos nos evangelhos e na vida de Jesus a preocupação com a questão da justiça e dos vulneráveis. A última evidência, então, no Sermão do Monte, que mostra e demonstra a ética visível de Jesus. Então, em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, nós temos o que é o conhecido Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, uma compilação de ensinos de Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos aqui, então, o que é o suprassumo do Evangelho. Se nós tivéssemos poucos capítulos da Bíblia para guardarmos em nosso coração, meus irmãos, durante a nossa jornada de fé, eu orientaria você a guardar os capítulos de Mateus 5, 6 e 7. Jesus começa com as bem-aventuranças. Acompanhe comigo no capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humilhados de espírito, porque deles é o reino dos céus. Do versículo 3 até o versículo 9, nós vemos as evidências internas da conversão. Nós vemos as evidências internas do reino de Deus. A partir do versículo 10, meus irmãos, então nós veremos as evidências externas do reino de Deus. A manifestação pública, política, não no sentido partidário, não no sentido ideológico, mas no sentido do fazer público, da teologia pública. Por que eu digo que o versículo 10 começa, meus irmãos, uma nova série de reflexões de Jesus Cristo, agora a partir então dessa última bem-aventurança, por causa da palavra reino dos céus. Reino dos céus só aparece 2 vezes nas bem-aventuranças. A primeira, no primeiro versículo, e a última, no versículo 10. Esse é um fator importante para nós discernirmos o ensino de Jesus Cristo. Não é só uma compilação de ditos populares. Jesus está nos mostrando, em primeiro, as evidências internas da conversão, e agora, a partir do versículo 10, as evidências externas. Por que reino dos céus? Basileia Uranos. Porque a palavra reino, meus irmãos, de Deus, não aparece no Evangelho de Mateus. Porque Mateus não quer constranger a consciência, não quer escandalizar a consciência do povo judeu, que tinha a palavra Deus em altíssima conta. Então, por isso, ele não usa a palavra Deus e escolhe usar deliberadamente a palavra céus. Então, reino dos céus é um marcador fundamental para nós entendermos o ensino de Jesus
nessa noite. Então quero ler a partir do versículo 10 e até o versículo 13 apenas. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os humilhados entram pela porta da salvação. Agora a evidência clara da manifestação da ética de Jesus são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E a continuação dessa bem-aventurança, não é uma nova bem-aventurança, é a continuação dela. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois, muita atenção aqui, assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Versículo 13. Vocês são sal desse chão. Ora, se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, pisado pelos homens. Que Deus abençoe a sua palavra. Meus irmãos, nós vemos aqui de maneira muito clara que a ética de Jesus se manifesta em um tipo de justiça que é muito específico. A palavra justiça é central no ministério de Jesus Cristo de Nazaré. E a justificação pela graça mediante a fé não é uma doutrina somente abstrata que resolve um problema vertical. A justificação pela graça mediante a fé deliberadamente tem resultados horizontais claríssimos, marcantes, naqueles que foram, meus irmãos, justificados por esse amor, justificados pela salvação que vem de Deus. Nos versículos 10 e 11, nós percebemos a primeira característica dessa justiça que acompanha Jesus Cristo de Nazaré. A justiça autêntica nos confunde com Jesus. Sem esse ponto, meus irmãos, nós não podemos caminhar para os próximos pontos. A justiça verdadeira, a justiça genuína, a justiça realmente bíblica, não conta a história de uma igreja que cumpre um papel relevante na sociedade. Não engrandece o nosso nome, não exalta, meus irmãos, a nossa denominação. A verdadeira justiça sempre leva os olhos das pessoas para a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Acompanhe comigo o versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essas pessoas entrarão no reino dos céus. Jesus não é um mártir, mas a igreja é mártir. A igreja, meus irmãos, paga o preço de seguir de uma maneira sensível, de uma maneira disciplinada, de uma maneira comprometida, a justiça de Jesus Cristo. O que mais me perturba quando eu leio os perseguidos por causa da justiça eu penso no contexto brasileiro. O Brasil não é um país que forma mártires. O Brasil não é um país, a igreja brasileira não é uma igreja que forma pessoas que estão sendo perseguidas. A igreja brasileira é mestre em formar perseguidores. Nós temos aqui um problema gravíssimo com a ética da igreja. A manifestação da ética de Jesus Cristo é sermos perseguidos por causa da justiça de Jesus. Veja o versículo 11. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, por minha causa, e mentindo disserem todo mal a respeito de vocês. A palavra bem-aventurado é a palavra makarios e significa feliz. Enquanto a felicidade do mundo está ligada aos prazeres que você pode usufruir, aos prazeres que você pode conquistar, no Evangelho, meus irmãos, a palavra felicidade está ligada diretamente a perder-se de si mesmo e ser encontrado e achado em Cristo Jesus. Não há nada mais glorioso para uma igreja, para um povo que segue a Jesus Cristo, do que ser confundido com Jesus Cristo de Nazaré. Qual é a nossa reputação? Qual é a sua reputação? Com quem você está sendo confundido? Você está sendo confundido
confundido com que espécie de pessoa, com que espécie de ser humano. Estamos cada dia nessa igreja local mais parecido com o Nazareno, que foi morto na cruz do Calvário, que se alimentava na mesa de pecadores, ou com fariseus que querem fazer uma máquina religiosa funcionar. Nós somos, meus irmãos, uma prova inconfundível e incontestável de que seguimos a quem? É visível humildade e justiça em nosso caráter. As duas bem-aventuranças que estão no mais alto padrão das bem-aventuranças do Sermão do Monte são as duas únicas bem-aventuranças que prometem uma entrada no reino dos céus. Humilhação de espírito, humilhação metafísica, humilhação moral. Nós não somos daqueles que dão sentido para as coisas por si mesmos. Não somos daqueles que estamos amparados em uma história, em uma cultura, em uma tradição. Nós somos daqueles, meus irmãos, que estamos ressignificando o nosso viver a partir da pessoa de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo é encontrado em cada um de nós, nós somos uma carta viva de Cristo a este mundo caído. Veja o que o apóstolo Paulo diz na carta de 2 Coríntios: vocês são uma carta de Cristo, vocês são a evidência de que Deus não é só poderoso, mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é justo e Deus é gracioso. Versículo 12. De qual justiça nós estamos falando? Alegrem e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. A justiça de Jesus tem como fonte o Antigo Testamento. Se você não esteve nas outras duas plenárias, eu vou convidar você a entrar no nosso canal no YouTube e você acompanhar as duas primeiras plenárias, onde eu falei sobre a justiça na Torá e a justiça nos profetas. Se eu perguntasse para os irmãos nessa noite o que significa justiça, inclusive justiça de maneira prática, se nós tivermos aqui 80 pessoas, possivelmente nós teremos 80 respostas diferentes. E um erro muito cometido na interpretação do texto bíblico é você impregnar o texto bíblico do sentido que você dá às palavras no mundo de hoje, sem considerar o contexto das palavras usadas no tempo em que elas foram escritas. Regra básica de hermenêutica, irmãos: o texto nunca pode significar o que ele nunca significou. Justiça para Jesus não é o mesmo que justiça para mim e para você. Justiça para Jesus, por mais que possa se parecer com algo que você tenta recorrer no seu cérebro, com qualquer espectro político, econômico, partidário, não tem a ver com isso. É anacronismo. A polarização nos impediu de falar sobre temas que o Evangelho e o próprio Cristo fala recorrentemente. Mas nessa igreja local nós precisamos continuar a pregar a verdade de Deus. Qual é a justiça da qual Jesus está proclamando? A justiça dos profetas. Os profetas, eles falam por si mesmos? Não. Os profetas, eles relembram a memória de Israel, a Torá. Os profetas estão com um olho em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e o outro olho na realidade. Jesus não está inventando nada de novo. Essas pessoas são perseguidas, meus irmãos, não por qualquer tipo de justiça, mas pela justiça dos profetas. Salmo 33:5 resume o que é a justiça dos profetas. Nele são usadas duas palavras que recorrentemente são traduzidas como justiça na palavra de Deus: Tzedek e Mishpah. Deus ama a justiça e o direito. Deus ama Tzedek e Mishpah. Deus ama essa justiça por completo. A palavra Tzedek para os profetas significava justiça primária, santidade, uma vida reta que produz generosidade. Perceba algo importante: retidão para o judeu, retidão para o seguidor da Torá, quer dizer uma vida generosa. Uma vida de santidade, meus irmãos, verdadeira, produz uma sociedade justa por si só. Mas o fato é que nós estamos num mundo caído. O fato é que nós estamos num mundo cheio de ambições desmedidas e que buscam em si mesmo a solução dos seus próprios problemas e a busca intensa e incessante dos seus próprios prazeres. Por isso a palavra mishpah. Fala mishpah. Ó, você já aprendeu uma palavra em hebraico aí. Mishpah significa justiça retificadora, que é basicamente duas coisas: cuidar de pessoas que sofreram
tratamento injusto. Ou seja, a justiça não está em si propondo um cuidado igualitário das pessoas. A justiça de Deus propõe que a igreja dê mais atenção a quem precisa de mais atenção, a quem sofreu mais injustiças estruturais e conjunturais da sua história. Mas também tem um segundo significado: garantir os direitos mais básicos do ser humano. Garantir os direitos mais básicos da vida humana. Jesus está o tempo inteiro recitando, meus irmãos, recitando nos profetas. Porque Jesus está nos dizendo que ele não veio para descumprir a lei, ele não veio para revogar a lei, ele não veio para fazer algo novo, ele veio, meus irmãos, para ser plenamente o cumpridor da Torá e dos profetas. Jesus cumpriu a Torá e os profetas como ninguém cumpriu. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19 e versículo 21. Jesus vai pregar na sinagoga. Ele pede o rolo de Isaías. E ele lê o seguinte texto: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor era aquele período, possivelmente o ano do jubileu, onde Deus reajustava as bases econômicas e sociais de Israel, garantindo que a nação de Israel não sufocasse, nem oprimisse, nem concentrasse, nem gerasse desigualdade interna dentro da própria nação. Desigualdade dentro da própria nação. Esse é o ano aceitável do Senhor. Então Jesus aplica o texto e diz que se cumpre nele. E logo na sequência desse texto de Lucas, adivinha o que acontece com Jesus? Ele é levado a um determinado lugar, e aqueles homens entenderam a mensagem, e ele vai ser apedrejado. Em outro episódio de Lucas, meus irmãos, João Batista encarcerado, João Batista preso, é levado a pedir aos seus discípulos que perguntem a Jesus se ele é o verdadeiro Messias, se é de fato ele que viria, ele que traria o reino. Jesus olha para os discípulos de João Batista e diz: voltem e anunciem a João o que vocês viram. Evangelho, meus irmãos, não está no campo somente da eloquência. Evangelho está no campo da ação. É indissociável a mensagem da vida. Voltem e anunciem a João. Jesus diz aos discípulos de João Batista o que vocês viram e ouviram. O que está acontecendo enquanto Jesus cumpre a sua missão? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. A palavra de Deus não nos dá autoridade nenhuma para mudarmos uma vírgula da missão de Cristo relacionada à missão da igreja. Em último lugar, no versículo 13, e eu vou caminhando para o final. A justiça cristã é sal desse chão. Vocês são sal da terra, sal desse chão. Halás ge. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens, meus irmãos. O que o texto está dizendo não é que a igreja é o sazonzinho do mundo. A igreja, lembra do Jacan? A igreja não é o tempero desse mundo. Você não é o que dá o gostinho no ambiente. O sal no mundo antigo, ele era utilizado primariamente para uma função: retardar apodrecimento, impedir apodrecimento. E é essa a função da igreja em primeiro lugar. A igreja está colocada na sociedade. Lembra do que Jesus diz em João capítulo 17? Pai, eu não peço que os tire do mundo. O mundo, como bem disse o pastor Tiago pela manhã, não é oposição da igreja. O contrário de igreja não é mundo, meus irmãos. Jesus está nos enviando para o mundo. Nós pertencemos ao mundo. Nós precisamos ser sal desse chão, sal dessa terra.
vou traduzir para os irmãos aqui de uma maneira um pouco mais literal, porque a palavra utilizada, traduzida por sabor, é halisos, e halisos é mais salgar do que sabor. Então vou dizer para os irmãos o que o texto está nos ensinando: vocês são o sal desse chão, o sal dessa terra, o sal dessa poeira. Vocês estão impregnados nesse chão, vocês fazem parte dessa terra. E vocês devem fazer parte dessa terra. Ora, se o sal vier a se tornar moicaílides, vaidoso, sem sentido, se o sal vier a se tornar tolo, se ele perder a sua função, como lhe restaurar a capacidade de salgar? Impedir então que o mundo se deteriore em seu egocentrismo destrutivo. Impedir, meus irmãos, que o mundo apodreça do ponto de vista moral, mas também do ponto de vista social. E a ação de Jesus dizendo que nós somos sal desse chão significa local, uma igreja envolvida com os problemas e demandas do local aonde ela está inserida. O sal só pode ser efetivo se ele sair da caixinha. O sal só pode ser efetivo se ele sair dessa caixinha. Amém, igreja? Nós não somos sal desse mundo se nós permanecermos com uma fé isolada a essas quatro paredes. Toda a nossa espiritualidade, o ponto mais alto da nossa crença, acontecer entre essas quatro paredes. O sal só é efetivo quando ele alcança, meus irmãos, o lugar do apodrecimento. A cabeça pensa onde os pés pisam. Para fazer teologia, então, é preciso pisar no chão dessa vida, interagindo, intervindo assertivamente nas reais demandas e questões em nosso momento histórico. Qual é a maior evidência da nossa conversão? E eu convido você a abrir no último sermão de Jesus agora, Mateus capítulo 25. A mensagem de Jesus não muda, irmãos. O que tem mudado é a igreja moderna. A mensagem de Jesus não muda. Primeiro e último sermão público de Jesus, ele está dizendo a mesma coisa. O que falta para a igreja brasileira, meus irmãos, não é Bíblia, é vergonha na cara. É coragem, porque seguir a justiça de Jesus Cristo nos transformará de perseguidores para perseguidos. Seguir a justiça de Jesus Cristo cobrará um alto preço para as nossas vidas. Vamos lá, última mensagem de Jesus, logo após ele contar a famosa parábola dos talentos. Existem muitas sugestões do significado dos talentos. Mas nós não precisamos entrar nesse campo da especulação, porque o próprio Jesus Cristo nos dá o significado logo após ele contar essa parábola. Versículo 31. Logo após a parábola dos talentos. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa a ovelha dos cabritos. Qual será o critério de Jesus? Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Venham herdar o reino dos céus, acrescento eu, que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Bem-aventurados os humilhados de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Porque tive fome e me deram de comer. Porque tive sede e me deram de beber. Porque era forasteiro e vocês me hospedaram. Estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e vocês me visitaram. Preso e vocês foram me ver. Então os justos perguntarão, versículo 37, quando foi, Senhor, que te vimos com fome e lhe demos de comer, com sede e lhe demos de beber? Quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? Quando foi, Senhor, que o Senhor estava enfermo ou preso e nós fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, sempre que fizeram a cada um destes pequeninos irmãos, foi a mim também que vocês o fizeram. Justiça prática, meus irmãos. Evangelho não é papo.
Evangelho não é discursinho. Evangelho não se convence por meio da argumentação. Evangelho é dar de comer a quem tem fome, é dar de beber a quem tem sede, é manifestar a potência do Cristo na pregação e na caridade de maneira indissociável. Não se separa na Bíblia, meus irmãos, a verdadeira pregação de pessoas cheias de compaixão e apego à justiça do reino dos céus. Não se separa, igreja. O sermão final de Jesus Cristo diz que Ele separará as pessoas com este critério. Quando Ele olhar para mim e para você, Ele não vai perguntar se você já leu João Calvino. Ele não vai perguntar se você leu Jonathan Edwards. Ele não vai perguntar se você leu C.S. Lewis. Ele não vai perguntar quantos comentários exegetas você leu. Ele não vai perguntar se você aprendeu no grego e no hebraico. Ele vai perguntar quantas bocas você alimentou. Quantos presos você visitou? Por isso, igreja, a visitação está no centro, na alma do que é ser igreja. Porque se trata de ir na direção do necessitado. A teologia de Jesus é repleta da sua justiça, e o evangelho, meus irmãos, ele é tanto pregado quanto encarnado. Evangelho é amor, é palavra e é justiça de Deus a este mundo. Por isso, no Instituto Recriar, meus irmãos, nós formulamos a nossa missão, visão e valores com base na encarnação de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, igreja? Nós formulamos o que nós chamamos de missão, de visão e de valores na encarnação do Verbo vivo. Nós formulamos, nós pensamos, meus irmãos, de uma maneira a alcançar todas as pessoas que possam entrar em contato com o Recriar, impregnar o Recriar de Jesus Cristo de Nazaré. Quando as pessoas virem o Recriar, eles vão ver a igreja de Jesus, amém? Eles vão ver o próprio Cristo. Essa é a primeira e grande evidência de que nós somos igreja, confundidos com Jesus. Não importa o lugar onde a gente esteja, não importa, meus irmãos, que forma organizacional nós tenhamos. O que importa é a referência da ética de Jesus em nossas vidas. A nossa missão, portanto, é recriar destinos, promovendo o desenvolvimento humano, político e social de crianças e adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade. O nosso grande desejo, meus irmãos, é que o ser humano alcance o seu potencial máximo. Nós entendemos que este mundo, ele rouba, ele furta das nossas crianças, ele rouba dos nossos jovens e adolescentes, das suas famílias, o potencial máximo que elas têm em desempenhar nesse mundo, meus irmãos, as mais diferentes profissões. E nós queremos, como instituto, tornar a humanidade dessas pessoas algo digno e belo realmente, como é a humanidade que transmite a imagem e semelhança de Deus. A nossa visão, ser reconhecido na comunidade como uma organização que contribui efetivamente para a formação de uma sociedade mais justa, solidária, consciente e cidadã. Nós não queremos reconhecimento desse mundo. Nós não queremos reconhecimentos, meus irmãos, da prefeitura ou de qualquer outro lugar. O único reconhecimento que presta para a gente, obviamente, é a glória que vai ao Senhor e para o Senhor, mas, sobretudo, meus irmãos, aquela passagem de Atos capítulo 2. E contavam com a simpatia do povo. O povo olhava para a igreja e tinha prazer na igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus fazia diferença na vida deles. Em último lugar, os nossos valores: compaixão, solidariedade, equidade, comunidade fraterna, justiça social, cidadania e acolhimento. Virtudes do Cristo na cidade. Amém? Feche seus olhos. Pai de amor, Pai de graça e misericórdia. O Cristo é o Cristo na cidade. É o Cristo que coloca os pés no chão. É o Cristo que vai na direção do outro. E por isso a igreja aqui também encarna as suas virtudes. Aqui, Senhor, nós não ouviremos desse púlpito que nós precisamos pregar o evangelho mesmo sem sequer usar uma palavra. Não, nós não acreditamos nessa mentira, Senhor. Nós pregamos o evangelho sim com a nossa boca.
nós pregamos o Evangelho com a nossa palavra, porque a pregação é essencial, a exposição das verdades eternas é essencial. Tudo que sai pela nossa boca é pregação do Evangelho. Isso não pode ser dissociado da nossa vida enquanto igreja local. Que o Instituto Recriar seja uma expressão, Senhor, da Tua igreja, mas sobretudo do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Nós oramos por esse instituto, ó Pai, não porque ele é um braço, Senhor, deste mundo, mas ele é um braço do Senhor e da Tua igreja neste mundo, para o bem das pessoas que estão nessas comunidades aqui no nosso entorno, Senhor. Então usa as vidas dessa igreja, usa as vidas dessa comunidade, Senhor, encarna em nós todas as virtudes do Seu Filho Jesus Cristo. E que quando olharem para nós, seja nesse formato de templo, seja nessa organização que nós temos espacial, seja, ó Pai, na organização espacial do Instituto Recriar, que eles não vejam meras estruturas, Senhor, que eles vejam pessoas envolvidas, engajadas, ó Pai, sal desse chão, luz desse mundo, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu, Senhor. Que o Seu nome seja reconhecido. Usa essa igreja local, Pai. Usa esses irmãos, Senhor. Cada um tem um dom, um talento, uma profissão que pode sim contribuir, ó Deus, com a Tua mensagem, sendo, ó Deus, espalhada por Araçatuba. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém.